Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o professor Jorge Lasmar, do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas. Nós estamos conversando sobre os conflitos no Oriente Médio. O professor cedeu aqui para sorteio aos nossos telespectadores o livro Oriente Médio. É uma obra de introdução a essa temática que nós estamos abordando aqui no programa de hoje. Você pode escrever para a nossa equipe no nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. religare@tvhorizonte.com.br, nosso e-mail. Você pode deixar o seu nome para participar do sorteio que será feito pela produção do nosso programa. Obrigado, viu, Jorge, em nome dos nossos telespectadores. Nós estamos assim apresentando uma série de conflitos, não conseguimos definir exatamente um ponto que caracterize o conjunto dos conflitos. Quais são os interesses em jogo, né? Você já mapeou a questão regional, a questão local, o impacto global, interesses. Outrora havia uma disputa territorial, havia uma disputa pela questão da água, não é? Hoje, o que mais tem aí em jogo? Tem muita coisa em jogo. Nós podemos pensar também em círculos concêntricos crescentes de interesses. Nós temos uma série de jogos de interesses locais que estão muitas vezes ligados principalmente à questão da disputa territorial, da afirmação do controle sobre um determinado território ou sobre uma influência política, às vezes até disputa entre famílias, entre tribos diferentes, né, sobre o controle de uma determinada região. Nós podemos pensar do ponto de vista local da disputa pela influência, então nós temos alguns grandes atores que tentam exercer uma influência maior. A gente pode pensar no caso do Irã, que tenta promover o xiismo no Oriente Médio, o Egito, que tenta contrapor, a Turquia também como um Estado que é secular, que tenta também promover um entendimento específico sobre a região. Nós podemos pensar também no âmbito regional questões do ponto de vista econômico, a questão do petróleo, principalmente na Península Arábica, é algo que está sempre presente, que é muito importante, que influencia inclusive a maneira como os conflitos vão acontecendo. Então, quando o Estado de Israel e os Estados Unidos, por exemplo, cogitam a possibilidade de bombardear o Irã por conta do desenvolvimento do seu programa nuclear, a grande ameaça que o Irã faz não é atacar Israel, mas atacar as refinarias de petróleo da própria Arábia Saudita. Isso mostra como que, né, os interesses econômicos também estão em jogo na região. E do ponto de vista global, é claro que nós temos uma série de interesses, tanto de cunho geopolítica. O Oriente Médio é uma região estratégica que fica na passagem, na ligação mesmo, entre a Europa, a África e a Ásia. Há questões econômicas, como variações do preço do petróleo, interesse de segurança energética. Então, tem uma série de questões e fatores interligados. Sim. Quando nós olhamos para os conflitos, e mesmo nas redes sociais, né, que é hoje um meio que muitas pessoas têm acesso a esse tipo de questão, além de documentários ou jornais, as pessoas são tomadas por uma comoção e às vezes até uma inocência em relação ao fim do conflito. Não é fácil, imagino, de forma alguma, imaginar um termo desse processo. Como é que vocês, especialistas, entendem, né, o modo como as pessoas comuns, né, se posicionam? Não tem dúvida de que é um conflito difícil, de que o fim não está próximo. Às vezes a gente sente que alguns processos políticos estão caminhando em torno de um processo de paz e aquilo acaba não dando certo, o conflito retoma, ele volta de tempos em tempos, mas nós não podemos perder a esperança, nós temos que continuar trabalhando. Em alguns casos, essa comoção é justificada, principalmente do ponto de vista humanitário. Vocês têm situações gravíssimas de violação de direitos humanos, maciças de povos, em vários dos conflitos do Oriente Médio. Agora, como especialista, é importante que a gente evite cair em generalizações ou em informações muito fáceis, muito suspeitas. Mesmo em questões humanitárias, nem sempre o conflito é exatamente preto no branco. Às vezes os dois lados acabam incorrendo em violações de direitos humanos, acabam cometendo atrocidades. Então é importante ter essa questão na mente. Agora, um aspecto que eu gostaria muito de ressaltar também
que acontece muito no público comum, é uma associação imediata do mundo islâmico, do Islã, com terrorismo ou com violência. E isso não deve ser feito de forma alguma, não é verdade. Na verdade, o que acontece é que alguns grupos se utilizam politicamente da religião para tentar legitimar as suas atividades. Vários shares que eu já tive contato, eles inclusive dizem, não, esses grupos não são islâmicos, porque não tem nada na região islâmica que justifique essa violência e essa morte. Então, é importante para o telespectador ter isso muito claro. Sim. Especificamente sobre o conflito entre o Estado de Israel e a Palestina. Né? É um conflito que está bem presente nessa pauta, né, internacional dos conflitos no Oriente Médio. Especificamente, o que é que está em jogo ali? Bem, esse também é um conflito bastante complexo. Se a gente volta um pouco no tempo, historicamente, nós podemos pensar na criação do Estado de Israel, que é um Estado judaico, né, numa região da Palestina. Então, há um ressentimento, foi se criando ao longo do tempo um ressentimento muito grande da crescente imigração e presença judaica nessa região. Os palestinos acabaram se circunscrevendo a duas regiões específicas, né, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Recentemente, o conflito que nós temos assistido começou a partir da morte de 3 jovens israelenses que foram mortos, e a partir daí começou a ter uma série de retaliações do governo israelense que foram vistos como atos de vingança e não como uma investigação do crime, e aquilo acabou então levando a que o Hamas, que é o grupo político que controla essa região da faixa de Gaza, começasse a lançar mísseis sobre o Estado de Israel. Né, anteriormente a isso, o que está por trás desse movimento é, na verdade, uma perda do poder político desse grupo chamado Hamas, que passa por um bloqueio. A faixa de Gaza ela é completamente controlada pelo Estado de Israel, eles têm um bloqueio econômico e financeiro muito grande, o grupo Hamas começa a perder apoiadores e se utiliza desses ataques ao Estado de Israel como uma forma de tentar aumentar o seu apoio e o seu suporte na região. E aí o conflito ele volta à tona e volta a acontecer na região. Essa perda de apoio é interna da própria população? Da própria população. Por conta do embargo econômico, os agentes do Hamas já não recebem há vários meses salários, o índice de desemprego na região é mais de 50%, e o Hamas não tem conseguido atingir o seu objetivo de autonomia. Então, através desses esforços, eles tentam mobilizar a população, tentam mostrar uma atitude mais firme para tentar angariar apoio da população local. Sim. Pensando aí aquele final das 2 grandes guerras, a presença colonial naquela região, quando a potência se retira, ela não entrega aqueles povos a sua própria sorte? De certa Isso forma, tem um papel importante nesse conflito? Tem um papel importante, mas de certa forma o conflito já começa antes. Quando, no caso específico do Estado israelense, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o Reino Unido ele passa a administrar a região, já começa uma série de conflitos internos. Já começa a ter uma migração muito grande de judeus para a região, que aumentou enormemente em virtude dos fatos da Segunda Guerra Mundial. Eles começam a adquirir uma série de propriedades na região, deslocando, e passa a ter uma série de choques e conflitos entre os palestinos e os israelenses, mas também dos próprios israelenses e palestinos com os britânicos. Então eu tenho grupos como Tzahal, Haganah, que foram guerrilhas judaicas, montadas por judaicos, que acabaram lutando contra os próprios britânicos. Quando eles saem, imediatamente o governo de Israel se declara independente e no dia seguinte já começa a guerra de independência. Sim. Como é que a gente pode, no entendimento ainda desse conflito em particular, para a gente concluir também o nosso programa de hoje, entender assim, a fragilidade de todas as tentativas de pacificação desse conflito? Como nós falamos, existe uma série de interesses envolvidos. Então, acaba que eu tenho um jogo muito grande de pessoas
ali e grupos que não querem efetivamente a paz da região e acabam sabotando os processos, mas também esse aspecto histórico acaba gerando uma desconfiança muito grande de um lado e de outro. Então, os dois lados acabam se sentindo bastante magoados e eles não confiam nas propostas de outro. Se a gente voltar no conflito da Palestina, basta pensar que hoje uma criança de 6 anos já passou por 3 guerras, 3 conflitos na região. Então, é difícil ver uma proposta de paz, é difícil ver efetivamente ali um longo prazo. Então, a desconfiança dos dois lados é enorme. Desconfiança mútua. Sim. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare, por ter nos apresentado assim, essa visão tão ampla dos conflitos e, mais particularmente, por ter ajudado a gente a entender o conflito específico entre o Estado de Israel e a Palestina. Eu que agradeço o convite. Sim. O professor Jorge deixou para os nossos telespectadores o livro O Oriente Médio. Você pode participar do sorteio desta obra escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Então, enquanto o programa estiver no ar, você pode escrever, a nossa produção vai fazer o sorteio e divulgar o sorteado na página da TV Horizonte. O Religare, ele é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você saber mais sobre o programa, você pode acessar a nossa página, que é www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.